Boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Deixa eu só ver aqui. Opa, o pessoal já tá entrando. Aí tava um pouquinho embaçado, eu acho. Vou só esperar a Mari entrar. Eu já chamo ela e a gente começa esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser uma delícia. Oi pra todo mundo que tá entrando. A gente vai falar então hoje sobre... deixa eu até colocar o tema aqui, né? Ó, a Mari já entrou. Deixa eu chamar a Mari. E vou colocar o tema aqui. Pois. Ó, Mari, aceita aí. Hoje a gente vai falar então sobre como fazer um projeto residencial mais assertivo. Oi, Mari! Oiê, Aqui, tudo ó. bom, Jadi? Como você tá? Pode ir falando. Tudo certo, e contigo? Acho que tá Tudo tudo bem certinho aqui, também. né? Ai, coisa boa bater um papo sobre projetos assertivos. Com certeza. Aí vou fixar aqui. É algo que faz toda a diferença, né? Se a gente faz um projeto mais assertivo, a gente acaba economizando dinheiro, tempo, né? A gente acaba deixando o nosso cliente mais satisfeito. Então, são muitos e muitos benefícios, né? Benefício. A partir disso. Exatamente. Bem isso, Eu é vou dar exatamente. uma Acho que assim, dica para quem já está aí. Ó, só para, se vocês clicarem em cima, assim, no primeiro comentário mais alto, abaixa os comentários para conseguir ver a Mari melhor. Pode falar, Mari. não, eu só estava começando a comentar também sobre que eu acho que todo mundo, né, deveria entender essa importância, né, de fazer projetos mais assertivos, de produzir bons briefings. Então, eu acho que é muito importante a gente ter sempre essa conversa, né, e disseminar isso, né, pelo mundo. E, enfim, fazer as pessoas, nossos colegas também entenderem esse valor, né, da arquitetura em si, de fazer uma arquitetura de qualidade, enfim. Temos muito que conversar. Temos muito que conversar, com certeza, com certeza. Eu acredito, assim, que quando a gente atinge a nossa classe, né, dos arquitetos, dos designers de interiores, a gente consegue fazer um efeito cascata e atingir mais, de forma mais fácil o próximo, né, os próximos clientes e tudo mais, as pessoas em si, que não estão tão ligadas à nossa profissão, mas elas conseguem Com ser certeza. atingidas por isso, começar a entender melhor o valor disso tudo na vida delas também. Então, é por isso também que eu resolvi entrar nesse meio de virar mentora, assim como você, né? E, bom, Sim. comece a se apresentar primeiro, e depois eu falo. Então, tá bom. Eu vou me apresentando. Então, meu nome é Mariana Medin, eu sou arquiteta. Já vou direto assim para como eu fui para o mundo da neuroarquitetura, né? Que eu acho que a gente se ligou por causa disso também, né? Eu comecei a estudar isso, então, quando eu estava no final da minha especialização, quando eu precisava um tema para o meu artigo. E eu queria envolver um caráter mais humano, então, no meu artigo final, e, enfim, conheci o mundo da neuroarquitetura, né? Isso lá em 2018, quando estava começando a se falar sobre neuroarquitetura mais aqui no Brasil. Estava ainda bem no comecinho, né? Então, aí comecei a estudar muito por conta, era muito difícil ainda achar fontes, né? Veio antes ainda da NeuroArc Academy, a NeuroArc Academy surgiu acho que em 2019, e daí fui estudando por conta isso. Depois, então, fui me especializando cada vez mais, daí com o surgimento da NeuroArc Academy fiz alguns módulos deles lá também, que foi daí onde a gente se encontrou, né, no módulo de cores. E desde lá, assim, sou encantada no tema neuroarquitetura, né? Hoje já tem um curso que eu dou mentoria, eu criei um curso de introdução à neuroarquitetura, então, para ajudar essas pessoas que, assim como eu, têm essas dores de não entender por onde começar a estudar a neuroarquitetura, né? E acha difícil, e acha complexo, e ainda precisa ver se encaixa ainda,
se vê ainda no mundo da neuroarquitetura, então eu criei esse curso de introdução à neuroarquitetura, onde a gente aborda, então, tudo que se refere a isso, como fontes, como um pouco de onde surgiu, aonde se aplica, né? Aquele primeiro passo para entrar no mundo da neuroarquitetura. Até tô com as inscrições abertas até domingo, né? E tô nessa segunda edição, então, do curso, e é aí que tá baseado, assim, eu acho que toda o meu foco de neuroarquitetura de agora, né? E Perfeito. daí é isso. Pode falar. Não, não, é que eu me atrapalhei que tem cachorros latindo aqui ao meu redor, não sei se vocês estão ouvindo. Ai, ai, mas enfim, daí assim, eu comecei a voltar, então, todos os meus conteúdos muito na neuroarquitetura e comecei a trazer para os meus projetos também, né, muitos conceitos de neuroarquitetura, trazer todos esses viés mais científicos para os projetos, entender melhor o outro, né, para projetar. Então, tudo isso agora se reflete, uma vez que tu conhece neuroarquitetura, não tem como tu desconhecer, né? Então, hoje em dia eu vivo o mundo, né, da neurociência aplicada à arquitetura também. E não sei, Jade, como é que foi a tua experiência de neuroarquitetura também, queria saber. Depois que a gente entra nesse mundo, a gente acaba submergindo de uma forma que parece que não existia um antes, né? É realmente Isso, bem. impressionante. É impressionante. Bom, eu na faculdade, teve uma época que eu pensei em desistir da arquitetura. Porque eu realmente entrei na faculdade pensando em trabalhar com projetos residenciais. Eu não queria, não me via fazendo outra coisa, né? Eu me via trabalhando com Sim. famílias. E eu enxerguei um espaço muito fútil, né? Nessa área, Uhum. assim, de projetos. Um pouco triste com a situação, porque eu nunca fui uma pessoa, né, muito fútil. Obviamente que a gente gosta de ter algo Uhum. belo, a gente gosta de ter algo confortável na nossa casa e tudo mais, mas isso não é tudo. E isso não é, vamos dizer assim, o que vai me fazer escolher uma cadeira, né? Eu não vou escolher Exato. uma cadeira pelo preço dela, por quem desenhou ela, e sim por todos os benefícios que ela vai trazer para o meu espaço em si, né? O quanto ela está alinhada comigo. Então, eu me via um pouco desacreditada até que eu descobri o design biofílico, né? Primeiro eu descobri o design biofílico. E aí me especializei no design biofílico. Nesse caminho, conheci a neuroarquitetura. Aí fui para o NeuroArc Day, né? O do ano Uhum. passado. Foi assim encantador, porque eu realmente eu comecei a estudar, mas é difícil, né? A gente começar sozinho, como você falou. A gente Exato. precisa mesmo de alguém que nos guie. E a NeuroArc Academy, para mim, foi esse guia. Acredito que o seu curso vai ser um ótimo guia também para quem quer começar. E principalmente para quem não teve esse primeiro contato, porque até então, antes de eu ir para o NeuroArc Day, eu não tinha essa certeza, né? Sim, Se exato. era isso mesmo que eu queria, se fazia sentido eu englobar isso no meu trabalho. Porque, principalmente como eu trabalho com projetos residenciais desde sempre, né? Desde a época dos estágios, eu sempre trabalhei com projeto residencial, fiz muito poucos em outras áreas. Uhum. Eu não enxergava tanto isso no residencial porque não se fala tanto sobre isso, né? Quando se Exato. fala muito sobre projeto comercial, projeto corporativo, né? Então, ele fala Uhum. sobre os impactos que trazem benefícios mais globais e não tão personalizados, né? Como é o projeto Sim. residencial. Então, depois que fui para o NeuroArc Day, que eu entendi que sim, dava para eu englobar no meu trabalho e sim, dava para eu fazer, né, dar certo. E aí entrei na NeuroArc Uhum. Academy. Então, foi toda uma jornada também, né? Fiz toda a formação continuada. Sim. E é isso. Foi assim que eu entrei na neuroarquitetura. Comecei desde antes. Primeiro eu englobei o design biofílico no meu trabalho.
Depois fui englobando a neuroarquitetura, desde o primeiro módulo, né? No módulo inicial a gente já consegue trazer isso para o nosso dia a dia. E a minha jornada do briefing, né? Porque hoje em dia, o que acontece? Eu mudei agora, essa semana, a minha direção aqui no Instagram. Ainda tem muita gente que está um pouco perdida, porque até então o meu contato, a minha conversa era com o cliente final, mas agora eu quero começar a conversar com os arquitetos, com os designers de interiores, né? Essa classe que, como eu disse, vai fazer esse efeito cascata do movimento. Porque eu vejo que ainda falta essa força na frente, né? Trazendo um conhecimento de qualidade, porque realmente é um assunto complexo. Como você disse, né? Às vezes a pessoa, é difícil. É difícil mesmo, gente, porque é complexo, né? Então você tem que realmente estar de corpo e alma ali para você conseguir dar conta de tudo isso, né? De todo esse apanhado de assuntos que a gente tem que estudar, porque vai da psicologia, vai da neuroarquitetura, às vezes puxa ali uma fisioterapia, puxa uma pedagogia, né? Tudo, né? Envolve muitas disciplinas. Eu sempre digo também que precisa muito engajamento, tu tem que ter vontade, as coisas não vão aparecer assim como tudo pronto, não vai sair te solucionando, vai, na verdade, te gerar muito mais perguntas do que respostas, né? Então, mas é da tua curiosidade e é de continuar trabalhando nisso, porque com certeza vai valorizando o teu trabalho, né? Eu digo sempre que a neuroarquitetura, ela não veio substituir a arquitetura, ela veio, na verdade, valorizar a própria arquitetura, né? Então, na verdade, a neurociência aplicada à arquitetura. Então, eu acho que toda essa valorização é da gente também, nós profissionais, pegarmos isso para a gente fazer projetos com mais qualidade e com uma visão mais humana, né? Isso que tu falou ali, quando eu comecei a pensar no tema do meu artigo, e estava bem complexo, assim, esse tema, e daí no fim acabou surgindo Sou eu que tô travada ou você que tá travada, Mari? Agora voltou, pra mim deu uma travadinha contigo. Eu não sei qual que é a internet. Pra mim também, mas eu tirei do Wi-Fi porque tá chovendo muito aqui, não sei nem se tá fazendo eco na barulho. Tá, qualquer coisa se travar de novo, me diz que daí eu também boto no... Ele tá no Wi-Fi, eu tiro do Wi-Fi daí. Pronto. Mas como eu tava falando... Então tá. E daí, como eu tava falando, né, no artigo também eu comecei a pensar para a parte residencial, mas também é muito complexo, porque a parte residencial, ela é muito pessoal, né? Então, para tu fazer, assim, um trabalho um pouco mais abrangente, assim, fica bem, bem complicado, assim. E se dá daí maior o valor de tu fazer um bom briefing, um bom estudo para fazer esses projetos, né? No fim, eu acabei indo para a parte corporativa, porque daí eu tive a oportunidade de pegar um projeto para analisar e, enfim, acabei indo para esse lado. Mas eu também sou encantada pela parte residencial e eu acho que tudo dentro... Assim, a residência, mais do que nunca, tu tem que ter... Tudo tem que fazer sentido para ti ali, né? Porque é o teu lugar, é o teu lar, é o lugar onde tu fica, assim, para relaxar, que tu tem que se sentir em casa, literalmente, né? Então, eu acho que, assim, ela se encaixa completamente, assim, em tu fazer algo super personalizado. E aquilo que tu tinha comentado ali no comecinho também, sobre aquela insatisfação que a gente tem da arquitetura, né? De, tipo, de só fazer pro bonitinho, de ser fútil, de ser, sabe? Mas o arquiteto só vai deixar tudo bonitinho. Esse preconceito eu mesma também já carreguei, né? Lá no comecinho também da faculdade, assim, pensando, putz, sabe, mas... Tá, e aí, será que é só isso, sabe? Isso também não tava encaixando, né? Aí depois que tu vai conhecendo que as coisas têm um porquê, que tem um comportamento humano envolvido, que tem psicologia envolvida, aí o negócio muda, aí não é só mais bonitinho, né? Aí já é questão de saúde, daí já é questão de comportamento, aí tu já tá falando de pessoas, né? Então, aí também me deu aquele clique, assim, de quando eu conheci a neuroarquitetura, de tipo, não, então agora tudo faz sentido para mim e é nisso que eu vou
que eu vou focar meus estudos e é nisso que eu vou me engajar, né? Então, eu acho que foi bem por aí. Eu acho que é aí que que quem se identifica com o mundo da neuroarquitetura se harmoniza, né? Porque, assim, é aí que a gente se conecta, porque acho que quem gosta e quem estuda e quem de fato leva isso para a vida é muito conectado a isso, a fazer sentido as coisas, né? E não simplesmente projetar para o visual, para mostrar para o outro, para a revista, né? É para tu fazer algo que faz sentido para quem vai utilizar aquilo ali, para tu não ser o arquiteto estrelinha, né? Para tu não ser só aquele arquiteto, assinei isso aqui, agora fica, assinei isso aqui, fica. Não, é tipo, cada cliente é um cliente. E eu acho que é tão mais gostoso, né? Tu projetar assim, tu ter essa troca com o cliente, tu conhecer bem a pessoa, né, que tu está trabalhando. Então, eu acho incrível, né? Sou suspeita para falar. É verdade, é verdade. Inclusive, você falou isso, me veio uma lembrança, né? Que coisa. Eu fiz um vídeo mostrando um projeto meu. Na verdade, foi o 3D, se eu não me engano, porque esse projeto ainda não está pronto, né? Falta detalhes, assim, mas com tudo isso da pandemia, a obra ficou pronta em novembro e até hoje tem coisa faltando, né? Chegar, né? Já tá pago, mas ainda não entregaram. Cadeiras, enfim. Eu sei que eu fiz um TikTok mostrando o projeto e aí veio uma pessoa criticar que eu achei o projeto tão simples para ter sido feito por um arquiteto. Gente, aquilo me deu uma facada no coração. Eu falei, gente, como assim? Que tipo de... Não sabe tudo que está envolvido. Que arquiteto só pode fazer ambiente de luxo e sendo que nem era assim. Não estava simples, só para você entender, é uma casa de alto padrão em Alphaville aqui de Salvador, com uma mesa 2 em 1, aquela mesa que é mesa de jantar, mesa de sinuca, sabe? Mas ele achou simples, não sei porquê. Achou que ele estava imaginando uma coisa assim, megalomaníaca, né? Quando na verdade não precisa. E inclusive esses meus clientes, eles estão apaixonados por esse ambiente deles, né? Que foi todo um espaço. É isso! Toda hora falam comigo, eu não vejo a hora de finalizar e a gente vai tirar fotos, inclusive, tudo mais. Então, assim, é algo que é exatamente isso, né? Que a gente tem que trazer também para as pessoas entenderem. Porque os leigos, eles às vezes não sabem nem o que o arquiteto faz. Aí começa a criticar nesse sentido. Mas quando a gente tem certeza de que o nosso trabalho tá bem feito, de que quem a gente tem que atingir, né, positivamente com aquele ambiente, a gente conseguiu atingir, a gente conseguiu melhorar a vida dele, né, tanto em saúde mental, física, qualidade de vida, porque é tudo isso que a gente consegue proporcionar, né, com a neuroarquitetura. Mas, enfim, e só para complementar a minha história, que a gente vai se perdendo. Por isso que eu falei pra você, a gente tem que ter uns tópicos ali, senão a gente se perde. Quando vê, a gente viaja, né? E é por isso que eu escolhi trabalhar com o briefing, sabe? Passar adiante essa mensagem do briefing. Porque eu acho que o briefing, ele é o start mesmo. E se ele estiver bem ajustado, obviamente todo o resto precisa de um ajuste também nesse sentido de você saber aplicar todo aquele conhecimento que o briefing te trouxe. Né? Porque não adianta você saber muito sobre o cliente e não saber como você proporcionar um ambiente que vai fazer mais sentido para ele. Mas se você sabe fazer um ambiente que faz sentido e você não sabe conhecer o seu cliente, não tem como você sair do lugar. Então, assim, o briefing, ele é o primeiro passo, é essencial. Um bom briefing, ele faz toda a diferença, né, no projeto. E é sobre tudo isso que a gente começou falando, que a gente vai falar hoje aqui para vocês. Então, gente, a gente acabou nem falando, mas se vocês conhecem algum profissional que precisa assistir essa live, encaminha para essas pessoas, convida para as pessoas para assistirem a live, tá? De qualquer maneira, ela vai ficar salva no meu Instagram. Não sei se eu consigo baixar e salvar ao mesmo tempo, mas se eu conseguir, vou mandar para a Mari também. Isso, vamos começar, Mari? Claro, com certeza. Agora, gente. Já falamos muito, já saíram vários insights, mas
o conteúdo começa agora. Já foi uma boa introdução. É. Dos tópicos que a gente trouxe, Mari, o primeiro, então, é ter um método, né? O que Exato. você tem, assim, para falar sobre isso? Você gostaria de começar? Sim, então, assim, método eu acho que, assim, eu acho que varia ainda também da tua experiência e de tu procurar alguns métodos com outros profissionais. Porque, assim, ó, eu digo sempre que a gente é 99% arquiteto, mas aquele 1% é psicólogo, né? E isso a gente não aprende na faculdade. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco. Tem gente que tem essa visão mais empática já naturalmente, né? Mas para quem não tem, eu acho que é interessante tu ir moldando essa visão, começando a treinar essa visão empática, né? E quando eu digo visão empática, é para tu saber ouvir o outro, né? Então, assim, eu acho que um método não existe assim para todo mundo. Tu tem que criar o seu método e o que vai fazer sentido, né, para os teus trabalhos. Então, assim, para mim, eu acho que é muito de tu ter essa visão empática. O meu método é muito de deixar o cliente falar, falar, falar. Às vezes me perguntam assim, Mari, mas tu não falou muito, sabe? Numa primeira reunião, assim, mas tu não disse nada. Eu disse, não, mas eu quero que vocês me falem, eu quero que vocês me contem a história de vocês, eu quero que vocês me contem como é que é a vida de vocês, o que vocês gostam de fazer, é sair do básico, sair daquela coisa de só plano de necessidades, de precisa ter 5 cadeiras, precisa ter uma mesa, precisa ter... Então, assim, entender o outro, né? E começar a criar este método, né? Que vai ser lá por uma entrevista tua, por sei lá, um questionário online. Eu, por exemplo, eu uso questionário online, que daí tem vários tipos de perguntas mais... Quando vê perguntas que não tem nada a ver com a arquitetura em si. Eu tenho, assim, por exemplo, no meu questionário, fotos de roupas, de looks, assim, perguntando qual look a pessoa se identifica mais. Por quê? Porque daí tu vai começando a entender um pouco da personalidade da pessoa, do que ela quer passar para o mundo, né? De como é que ela se expressa corporalmente. E tudo isso vai estar refletido também depois lá mais tarde na arquitetura, né? Então, assim, e disso vai se gerando o teu método, né? O teu próprio método. E também eu acho que é super válido tu ir trocando ideias com colegas psicólogos, e enfim, pessoas que trabalham com experiência de usuário, que entendam como se faz para captar clientes, sabe? Como se faz para captar clientes, não, para captar personalidades dos clientes. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender como arquiteto e que a gente tem a visão muito técnica, sabe? Então, eu diria que é por aí que começa a se criar um método. E isso vai ser sempre, a cada vez, cada projeto que tu vai fazendo, tu vai ir melhorando esse método. Tu vai ir, não, vai ficando mais assertivo, depois tu vai vendo se deu certo no teu projeto ou se não deu, se ele... tu conseguiu captar realmente tudo que tu precisava, né, para esse projeto, se faltou algum pontinho de personalidade, ou até mesmo tu entender quando tu faz projetos assim para casais, né, enfim, que daí são projetos que é para mais do que uma pessoa que vai habitar aquela casa, né, que a gente está falando aqui mais para a parte de residencial, é tu pegar todas as personalidades, tu vai ver que não é simples fazer um projeto assim quando tu envolve uma família. Ou tu vai fazer, por exemplo, um projeto de um quarto de criança. Tu conversa com a criança, às vezes a pessoa, o arquiteto está só conversando com os pais. Mas é a criança que vai habitar aquilo ali também, sabe? Tem que fazer sentido para ela. E ela vai crescer naquilo ali, vai ser uma fase de vida assim que vai criar muitas memórias. Então, assim, tentar tirar até da criança, se expressar por formas de desenho, formas, né, de outras maneiras, enfim. Por isso que um método X, eu acho que não existe, mas eu acho que a gente vai criando o próprio método, assim, e vai aplicando. E eu acho que, assim, é questão de tentativa e erro, sabe? E ir vendo o que faz sentido. Eu acho que o primeiro passo é tu ter essa vontade, ir atrás e entender
que tu tá projetando pro outro, né? E que não é pra ti mesmo. Então tu tem que entender quem é o outro, deixar o outro se expressar, deixar o outro falar e, e tirar o máximo possível dessa pessoa, sabe? Eu não sei, assim, como é que até se tu tem também, se tu criou já algum método, já de que eu sei que agora tu também tá com esses briefings, acho que mais estruturadinhos, né? Depois de ter feito até toda a NeuroArc Academy, não, como é que tu tem lidado com isso também? Então, é como você disse, é algo que você vai construindo, né? E eu tenho, então, esses 2 anos aí de estudos em várias vertentes. Eu vou para o design biofílico, eu vou para a neuroarquitetura, eu estou finalizando também minha pós em iluminação, que eu acho que é essencial o arquiteto entender de luz e saúde, né? Então, todos os meus estudos, a cada estudo novo que eu faço, eu vou aprimorando um pouco mais o meu briefing, né? Eu sempre trago algum insight novo, às vezes até num bate-papo como esse que a gente está tendo, né? Essa questão dos looks mesmo achei sensacional, sensacional. Inclusive também a gente tem uma colega, não sei se você conhece a Simone, que ela trouxe um insight para mim que eu uso em todos os meus briefings hoje em dia e que é maravilhoso, que ela pergunta qual a música da sua casa, né? Para a família. Exato. E é algo que, assim, a família tem que escolher junto uma música que vai traduzir o que eles querem com aquele ambiente. E hoje em dia, então, isso faz parte do meu processo criativo também, né? Então, assim, quando você tem um método, obviamente é algo construído, é algo que pode ser moldado e remoldado ao longo do tempo, né? Não é algo engessado. Mas quando você tem um passo a passo mais definido, acho que fica mais fácil para você saber exatamente o que você está fazendo aqui agora, né? Quais são as perguntas essenciais a serem respondidas, porque sim, eu também adoro deixar eles falarem, e é necessário, né? É uma teoria de Freud, né? Da psicologia, que fala sobre essa escuta ativa, essa atenção flutuante aos assuntos que quando o cliente ele traz mais foco para determinado assunto, significa que esse assunto é mais importante para ele do que outros que não são muito citados. Então, a partir daí, você entende se ele acha mais importante ser funcional ou se ele acha mais importante ser estético. Se ele acha mais importante ter os livros dele à mostra ou se ele acha mais importante que tenha um quadro para rabiscar, entende? Então você vai, né? Eu tô pensando aqui no meu escritório, porque eu tô aqui no escritório. Mas assim, você vai entendendo o que é mais importante para que faz mais sentido na vida daquelas famílias, assim, como um todo, né? E aí, por exemplo, essa pergunta da música, que eu até vou fazer uma live com... Meu Deus, sumiu o nome dela aqui. Minha amigona. A Simone. E a Simone, ela trouxe essa questão da música para minha vida. E hoje em dia é o que faz o start do meu processo criativo, né? Escutar essa música e prestar atenção no significado dessa música, entender o que ela quer transmitir para o mundo, como você falou do look, né? E então, assim, é algo que eu não posso deixar passar no meu briefing, sabe? Porque tem coisas que a gente pode, às vezes não faz sentido ali conversar com aquela família, mas tem outras que são essenciais e que a gente tem que ter clareza disso, né? Do porquê é importante esses tópicos aqui serem preenchidos durante o briefing mesmo. E essa questão da empatia que você falou é fundamental, com certeza, com toda certeza. Eu acho que é a primeira coisa que um arquiteto precisa desenvolver é a empatia. E a empatia nessas duas vias, né? É conseguir ter a empatia pela família e ao mesmo tempo que a família tenha empatia por você e pelo seu trabalho. Porque é dessa forma que eles vão conseguir também valorizar tudo aquilo que você está trazendo de benefício para a vida deles, né?
Com certeza. Não, eu acho que faz todo sentido. Eu achei também sensacional essa ideia da música, porque as pessoas elas se expressam de maneiras diferentes, né? Tem pessoas que, por exemplo, se expressam muito por música mesmo, que fala muito o tipo o tipo de música que a pessoa escuta, se escuta ou se não escuta. Isso também é algo assim, porque dentro da neuroarquitetura a gente vai ver que é super importante, né, os ambientes serem multissensoriais. Então, assim, pelo menos para o meu briefing, eu sempre tento trazer um pouquinho, uma coisinha de cada, assim, para ver se a pessoa já percebeu essas questões de sons, essas questões de aromas, essas questões que é além da visão, né? Além, porque assim, às vezes o leigo tende a pensar que a arquitetura é aquela coisa bem de visão, né? Bem estética, bem do que eu tô olhando, mas não, né? O ambiente, ele é sentido. Então, a gente também, assim, botar já no briefing, assim, explorar um pouquinho para ver se a pessoa tem essa percepção ambiental ou não. Quem sabe instigar ela a ter um pouquinho mais, e tudo isso é super válido, assim. Eu acho bem legal, assim, essa ideia mesmo de trazer a música como uma forma de expressão, assim. Acho sensacional. Eu sou muito ligada à música, então eu gosto muito, assim, eu acho super interessante, assim, essa maneira de se expressar. Com certeza, com certeza. E é bem um post, né, que eu fiz anteontem, não me lembro, falando sobre a questão de trazer esses sentidos para o ambiente, né? A gente precisa realmente trabalhar todos eles de alguma forma no ambiente, nem que seja, por exemplo, quando a gente pensa em audição, nem que seja trazendo mais tratamento acústico para aquele ambiente, né? Então, por exemplo, Claro. um pé direito duplo é belíssimo, mas um pé direito duplo ele traz eco para casa, né? Então, como é que você pode tentar amenizar esse eco? Onde é que esse eco não vai afetar tanto, né, a família? Enfim, trazer esses pensamentos para dentro, né, do processo criativo. Porque, e é por isso até que eu já vou falando, né? Eu vou misturando as Claro. coisas. Mas tem lógica. Eu, Sim. quando estou no meu processo criativo, por isso que eu penso exatamente primeiro como eu quero impactar aquela família, né? Então eu já tenho todo o briefing, já fiz toda uma análise do que eles precisam, do que eu preciso trazer para aquele ambiente, e agora eu vou ver como eu quero impactar eles, né? Então, trazendo um pouco para mim, mas eu digo assim, de forma empática, né? Como a gente está falando Claro. desde o começo. É como eu quero, mas porque eu tenho empatia pelos sentimentos deles e sei que eles estão precisando daquilo, né? Então, aí é isso que vai trazer os insights do que escolher fazer, né? No ambiente. E Com isso, às certeza. vezes é algo bem detalhinho, assim, um detalhe. Às vezes a gente fala neuroarquitetura e as pessoas acham que é mirabolante, como esse rapaz falou, né? Do ambiente simples. Mas é um detalhe que faz toda a diferença na vida daquela família, né? Não, com certeza. E acho que assim, a valorização desse bom briefing, assim, tem que ser total, porque ela vai te poupar trabalho mais para frente, vai te poupar retrabalho. Quando tu faz um briefing tipo, bem fechadinho, que tu conseguiu captar bem qual é a do cliente, como o cliente é, depois, mais tarde, como tu disse, no processo criativo aquilo vai fluir muito melhor, porque assim, existe uma infinidade de possibilidades de projeto para se fazer para um cliente, né? A gente, assim, porque se a gente vai partir só daquele programa de necessidades físico, tu pode fazer qualquer coisa. E se tu for pensar só simplesmente da tua cabeça, a probabilidade de tu apresentar o projeto e, não gostei, e depois ter que ir alterando, aquela coisa que todo mundo é maçante para todo mundo, é retrabalho, é prejuízo, porque querendo ou não, tempo é dinheiro. E tudo isso, o bom briefing pode te reduzir esse tempo. É óbvio que alguma alteraçãozinha ou outra vai acontecer, sempre acontece, mas tu já captar a essência do projeto já é fundamental. Então, por isso que é tão importante fazer esse bom briefing, né? Ele facilita o nosso trabalho também, né? Não é nem assim,
além desse caráter todo mais humano, de a gente querer entregar depois uma obra bem feitinha, que a pessoa se sente em casa, que a pessoa sai amando, né? Namorando aquela, aquela obra, a gente também ter o nosso trabalho assim bem aproveitado, bem valorizado enfim, bem encaixadinho de acordo com o que o cliente precisa, né? É. Mari, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre por que a gente precisa conhecer a história da família durante o briefing. Por quê? Porque não é tão. Porque a coisa não é tão simples, né? Porque às vezes, assim, a família. Eu acho que, assim, é importante tu entender presente, passado e futuro da família, sabe? Entender qual é o momento que ela tá agora, porque às vezes a família tá num momento. Quando ela te procura, por exemplo, para construir uma casa, ela tá num momento, assim, de sonho, ai, tá, né? Tá desbravando, ela quer que aquilo aconteça, tá? Às vezes, né, num momento, sei lá, recém-casado, aquela coisa assim. Tudo lindo, né? Ou então ela pode procurar num momento que precise de uma reforma. Então, assim, depende. Por isso que tu tem que entender qual é o presente da pessoa, o que que te levou, o que que foi o passado dela, o que que levou ela até ali, né? Porque às vezes por exemplo, um casamento em que duas pessoas se juntaram, né? Então, entender um pouquinho do que tem por trás, entender essas memórias, para a gente entender também o que é o futuro, o que eles almejam para o futuro, porque aquela casa é uma casa que vai durar. A gente sempre a gente faz arquitetura para durar, né? Para a vida, né? Independente se a pessoa vai morar 5 anos ou 50, mas enfim, a gente faz para arquitetura, a gente faz para ficar, né? Não é um bem tão nem tecnologia que nem telefone que a gente troca a cada ano, né? Então, eu acho que, assim, por isso que é tão importante tu entender toda a história da família, entender as personalidades, entender que eles almejam e trazer esse vínculo afetivo, né, da família para o projeto, transferir isso para o projeto, porque eu acho que no momento que a pessoa traz essas memórias afetivas, traz tudo o que ela pretende para aquele ambiente, aquilo começa a se conectar mais com ela, né? Então, daí começa a trazer essa conexão de espaço com a pessoa. Não sei, para mim, a minha visão é essa, assim, de tu entender a história da família, assim. É exatamente isso, né? Eu imagino assim, além dessa questão de passado, presente e futuro, eu vejo também como uma forma de você trazer o pertencimento, né, para o projeto. Com certeza. Se você conhece ali a história daquela família e, nossa, às vezes uma coisa pontual, como a gente falou da atenção flutuante, às vezes eles focam numa viagem que eles fizeram. Que a gente foi para esse lugar, Índia e tal e tudo mais, e você já começa a entender a importância que essa viagem teve para eles, o quanto você pode trabalhar isso em algum ponto, né? Trazer uma imagem, uma foto, né, da Índia, outra vez uma escultura. Até às vezes eles já têm, né? E é a gente saber Então, que eu eles ia já dizer, têm tu pra gente começa a puxar conseguir. tudo isso aí. Às vezes eles têm uma lembrança que eles trouxeram dessa viagem e que eles nem se lembram de falar para você, mas que no momento que eles falam da viagem, começa, né, a despertar essa lembrança, eles falam que tem, você consegue trazer um espaço especial para aquilo ali no ambiente, né? Para trazer essa memória positiva, ou às vezes uma questão de pertencimento, quando tem, né, algo relacionado à casa da avó, não sei, a casa que eles cresceram, né? Então é sempre legal também a gente conhecer a história, puxar um pouco, né, a história dessa forma, como você falou, bem leve, deixar que eles falem, porque a gente consegue entender pontos importantes da história deles que a gente pode trazer para o projeto. E até essa questão que você falou né, dos recém-casados, por exemplo, uma hora a lua de mel acaba. Então, assim, como fazer durar mais essa lua de mel, talvez, sabe? Você pensar nessa questão, ou não, vai chegar um filho, já pensou? A mulher tá grávida
e quando eles se mudarem, o bebê já vai nascer. E aí, como é que vai ser esse ambiente para uma mãe nova que acabou de nascer, que não sabe muito bem como é a maternidade, né? E você fazer com que encaixem essas coisas e façam sentido, né? É legal também viver, É. porque depois que a gente é mãe que a gente entende. É, eu acho que isso é crucial, sabe? A casa tem que também ir se moldando com a vida, né? Porque a gente vai mudando, a gente não é fixo também. E isso tem que ir acontecendo. E num momento assim que tu tem uma visão, por exemplo, tu conheceu o casal, tu tá fazendo um projeto para um casal que daqui a pouco, daqui a uns 3 anos, ele quer ter filho. Opa, tá, isso daí pode ser um ponto super importante nesse projeto, né? Agora, talvez eu tô projetando um escritóriozinho, mas que vai ser um futuro quartinho. Então, tudo isso tu já ter, né? Tu já conseguir captar antes é legal, sabe? Vai facilitar depois, né, para esse cliente que vai estar morando e depois adaptando a casa de acordo com a vida. Porque é isso, né? A casa tem que ir refletindo a vida, né? E eu acho super legal isso que nem tu falou das viagens, assim, né? Acontece muito. Eu tive, na verdade, assim, a coincidência de já trabalhar com bastante cliente que gosta de viajar, assim, e ter, né, coisas das viagens. Eu sempre digo, tira tudo dos armários, me manda foto de tudo que tu tem. Porque às vezes tu pode fazer um cantinho super especial com uma coisa que ele tinha guardado lá num canto que nem sabia que ia encaixar em algum momento na casa, mas que não, que quando vê ele vira até um lugar de destaque, sabe? Então é legal a gente ver o que eles têm também, né? E seja em decoração, ou como tu disse, assim, com elementos de família, enfim, às vezes. Daí a criatividade pode correr solta, assim, né? Em coisas assim. Daí os arquitetos adoram. Eu adoro trabalhar com coisas assim já pré-existentes, né? Que eu acho muito legal, assim. Então, mas é também de ter essa conversa, né? E instigar o cliente a pensar assim, opa, peraí, eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente pode. Normalmente eles vêm assim, né? Tipo, eu não sei se isso aqui encaixa, não sei se tu vai conseguir fazer alguma coisa com isso aí. Não, me manda, me mostra aí que eu quero ver, e daí a gente vê se a gente consegue fazer aí algum cantinho com mais sentido, né? E como tu disse, com essa sensação de pertencimento, né? Com certeza. Esse negócio do bebê para nascer, tem até um site, assim, que às vezes ajuda alguém, né, que tá aqui. Mas, assim, aqui em casa, o meu box, eu consigo deixar a banheira armada Uhum. dentro do box o tempo inteiro. E qualquer pessoa consegue tomar banho normalmente. Então, assim, é uma praticidade da vida da pessoa que ninguém tem noção. Então, se é uma casa, né? O apartamento às vezes não dá. Mas se é uma casa, é bom pensar numa questão dessa, né? Numa praticidade dessa. A pessoa não vai precisar estar do lado de fora do box para dar o banho, então não vai molhar o banheiro todo na hora do banho. É realmente muito, muito bom. Esse detalhezinho que às vezes a gente pensa, né? Uma vez eu vi uma foto, a pessoa passando o rodo entre a parede e o vaso sanitário. Ele falou assim: pensa num pedreiro bom, pensa no Já arquiteto bom vi. que a gente tem que ser para poder prever isso, né? E são esses detalhezinhos que fazem a diferença também. Vão assim, são simples e que às vezes, na verdade, não fazem nem parte da neuroarquitetura em si, como o Lori fala, né? Faz parte da boa Uhum. arquitetura, né? Que sempre existiu e sempre Exato. tem que existir antes da gente começar a aplicar. É o arroz com feijão, né? É o arroz com feijão. Com certeza. É exatamente isso. A neuroarquitetura acho que traz essa visão de a gente entender o outro, mas é para justamente como tu disse, para fazer boa arquitetura, né? Tem muita gente frustrada às vezes com arquitetos, né? Mas eu digo, mas é porque tu não pegou um arquiteto bom, pegar um arquiteto que pensa, um arquiteto que abraça a causa. Então a gente tem que fazer isso, sabe? Tem que ajudar a solucionar os problemas, tem que estar do lado, assim como parceiro, né? Não simplesmente entregar o projeto agora, tu que se vira. Não, vamos ver quais são esses teus problemas aí para solucionar, né? Com certeza. E até ouvi uma frase uma vez que ficou na minha cabeça e nunca mais saiu, que é:
o arquiteto ele tem que ser o maior defensor do cliente. Todos os momentos. Na loja, na obra, né? Em qualquer momento. O arquiteto é o maior defensor do cliente. É por isso que a gente tem que ter essa empatia e tem que ter essa empatia de volta também, né? Porque a gente está ali lutando com o cliente para fazer o sonho dele acontecer da melhor forma possível, né? E esse tem que ser o nosso objetivo, principalmente na arquitetura familiar, né? Na arquitetura residencial, que ela é tão... A gente tem esse contato tão próximo, né? Tão íntimo com quem vai utilizar, no final das contas, o espaço. Com certeza. Vamos pro próximo tópico. A gente está super... Assim, faltam 15 minutos para acabar a live. Mas tá uma delícia, né? É bom assim. A gente vai divagando. A gente já falou sobre a questão do futuro. O próximo tópico seria sobre entender, né, o que eles esperam daquele ambiente. Mas eu acho que vale ressaltar também essa questão do futuro que eles esperam no ambiente, é que principalmente com a aplicação da neuroarquitetura, a gente consegue, às vezes, introduzir novos hábitos através de uma pequena modificação no ambiente. Então, acho que vale a pena a gente perguntar no briefing, falar, né, trazer à tona quais são as expectativas de vida mesmo, né? De hábitos, de rotina, né? Às vezes é uma nova casa que eles nunca foram, mas qual você pretende que seja a sua rotina nessa nova casa, né? Como você enxerga um dia? Essa é uma pergunta de estrelinha aí para vocês guardarem com carinho. Como você enxerga um dia perfeito na sua vida? Mas um dia de semana, tá? Tem que ser um dia de semana, não é um dia de ficar não só um dia relaxando, típico, não. né? Um dia perfeito de trabalho mesmo. Como é que você enxerga? Então, ou como é que você visualiza, né? Que eu acho que a gente consegue, a partir daí, tirar formas de como o ambiente pode ajudar a criar esses novos hábitos, a facilitar esse dia a dia, né? Ter essa praticidade, tudo mais. Não, essa é uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Acho que tu capta muita coisa quando tu pega o dia perfeito da pessoa, né? Tu capta a personalidade, o comportamento, o que ela quer, né? Porque, imagina, né? Num dia perfeito, assim, tu capta até os ambientes que a pessoa passa, né? Então, eu acho que é super importante, sim. E também acho que sempre, também, se for uma boa dica, assim, para briefing, tentar remeter a memórias. Quando tu tá com dificuldade de captar a personalidade, bota essa mesma pergunta, mas pro passado. Me diz um dia que foi perfeito para ti, um dia super feliz da tua infância. Lembra isso? Como é que era esse lugar, né? Então, aí a gente vai começando a entender quais lugares que a pessoa tem, que tipos de lugares a pessoa tem afeto, algum lugar no passado mais recente. Então, daí tu vai começando a entender o que a pessoa valoriza para ela, o que ela tá guardando, né, de memória. Então, eu acho que também são perguntinhas chaves, como tu disse, perguntinha de estrelinha, para tu captar essa personalidade do cliente. Eu acho que é bem legal, assim. E também para o futuro, porque que nem quando é mais difícil quando tu tem que projetar para alguém do zero, né? Quando tu pega uma reforma, tu consegue, por exemplo, entrar antes na casa dessa pessoa. Quando tu entra na casa de alguém, normalmente tu já capta muita coisa, né? De como funciona a vida dessa pessoa, como é que ela é, né? Só de entender como ela é, tipo, a realidade que ela já vive. Mas quando a gente pega um projeto do zero, né? Que tu não conhece nada do cliente, tu tem que entender quais são as referências que ele quer para aquilo, como tu disse, né? O que ele almeja para aquilo ali. Então, daí tu tem que usar dessas técnicas, dessas artimanhas, assim, para começar a capturar essas memórias, essas referências, para depois o cliente se sentir pertencente naquele lugar, né? Com certeza. E até para entender se aquilo que ele está almejando faz sentido para ele, né? Às vezes, eu quero uma cozinha americana com a ilha no meio totalmente integrada e que da porta de entrada a pessoa vai conseguir ver a cozinha. Mas, na verdade, a cozinha normalmente para essa família é uma zona,
né? A pia tá sempre cheia. Enfim, é algo que vai É, acabar impactando desde a porta de entrada da casa, né? Então é exato. você também ter esse jogo de cintura, no final das contas, para dizer, olha, não sei se vai ficar tão Isso aí legal. Às é, vezes, a é depender do bem. cliente, eu até faço. Eu sei que ele não vai gostar, que ele não vai aprovar, mas eu faço todo o 3D, porque eu apresento o meu projeto. A gente vai falar sobre esse tópico também, né? Já no 3D, Uhum. a primeira visualização que o cliente tem é o passeio virtual, né? Então, eu já sei que ele não vai aprovar, mas eu faço aquilo que ele está imaginando só para ele entender que não vai ficar legal, né? De uma forma É, mais sutil de se dizer também, que às vezes a gente entra num momento um pouco íntimo, né? Como você falou, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que estar ali equilibrando a balança tem entre toda a resistência. família, todos os quereres, né? E, Uhum. enfim, é uma tática que a maioria das vezes dá certo, às vezes não, mas a gente tem que É, tentar. a gente também tem que saber se comunicar, né, com o cliente, assim, exatamente, porque às Precisa. vezes tu vê também algumas coisas que, mas aí eu acho que não vai dar certo, ou tem alguma contradição nas coisas que eles querem, né? Isso acontece Isso. também. E tu vai ter que estar ali com o jogo de cintura para resolver, que vai ter que ou ser um ou o outro, decidam. Principalmente quando é criança, né? Criança é mais difícil ainda, como você trouxe até, eu tinha esquecido de comentar. Criança é ainda mais difícil, porque mesmo quando a criança já sabe o que ela quer, já sabe expressar, ó, dizer o que ela quer e gosta no ambiente, muitas vezes você tem que lidar principalmente com a mãe, né? Porque a Uhum, mãe acha que sabe mais, que entende mais e que vai saber escolher melhor do que a criança. E é verdade. e acaba ofuscando um pouco, né? Eu já cheguei uma vez numa família que a mãe me disse o que estava imaginando para o quarto da filha, e quando eu fui conversar com a filha sozinha, a filha me disse exatamente a mesma coisa. Só que, só que assim, quando você fazia o briefing, você percebia que não era aquilo que ela estava querendo, sabe? Então aí Uhum. você tem que também chegar nesse jogo de cintura, de trazer um pouco do que a criança querendo, mas também um pouco do que a mãe querendo para conseguir, né, balancear É. ali, porque eu acho que quando a gente entra numa questão de quarto de casal, por exemplo, é até mais fácil de balancear, porque são adultos equivalentes com entendimento equivalente, com um poder de hierarquia equivalente ali, né? Naquela família. Mas quando a Uhum. gente fala da criança com um dos pais, né? Que É, também às vezes é o pai, mas a maioria das vezes é a mãe que toma a frente, assim, né? Dessas questões. Fica desequilibrado esse poder de decisão, né? Mas que a gente sabe que afeta na criança também, né? Que afeta na com criança também certeza. não, que afeta principalmente na criança, né? No final das contas. Com certeza. É bem Vamos isso. falar um pouquinho sobre a questão do embasamento científico. Na verdade, assim, a Claro. gente trouxe um ponto que é traduzir esse briefing para o projeto, né? Como a gente vai, a partir de todo esse apanhado que a gente fez, traduzir isso em projeto, né? No final das contas, a gente precisa. E aí, um tópico até que eu lembrei e acabei não anotando aqui, a gente não conversou, mas é trazer a importância que a gente tem de conversar durante o briefing com o cliente sobre esse valor de investimento que ele vai fazer. O quanto ele pretende investir, porque é um investimento, tá, gente? Sempre tratem como um investimento. Mas assim, saber o quanto ele pretende investir, o quanto ele pode e o que ele poderia abrir mão se a gente não conseguir chegar a esse valor, porque muitas vezes eles não têm esse entendimento do quanto é necessário de investimento, né? É importante que a gente Uhum. abra esse olho para eles, abra essas questões, converse de forma aberta mesmo, sincera, como os maiores defensores dos clientes, mas trazer para a realidade, né? De dizer assim, olha, não sei se a gente consegue, mas vou tentar. O que você abriria a mão, né? Vamos dizer assim, eu quero os móveis em madeira natural, né? Ou então em lâmina de madeira. São móveis mais caros, né? Você abriria a mão Uhum. disso para conseguir ter outras coisas?
Ou não, eu prefiro ter o móvel lá e colocar um piso mais barato. São escolhas que a gente pode até não concordar, né? Isso que eu tô falando, por exemplo, eu não concordo. Eu prefiro que ele invista num piso de maior qualidade e que futuramente ele possa trocar o móvel, né? Mas que a gente tem que conversar, porque é uma escolha que, mais uma vez, tem que ser feita pelos clientes, né? Exatamente. Não, eu acho com certeza. E isso é bom também, porque já vai também te facilitar bastante no teu processo de projetar, né? Tu entender em que ponto, qual ponto o cliente valoriza mais. A gente, vem de nós também, né? Ter a nossa parte técnica de, digamos que nem tu disse ali, quem sabe tu não acha melhor investir melhor mais no piso, é uma coisa durável, tu não vai mudar provavelmente, os móveis podem mudar daqui a pouco, depois que tu mudar a tua vida, e sei lá, enfim. Conversa, né? A gente, como tu disse, vê o que ele está apto das suas. Quais são as suas prioridades, a gente passa a nossa parte técnica, mas como tu disse, quem vai definir depois no fim vai ser o próprio cliente. Mas isso, tu já captar isso lá no teu briefing, já vai te facilitar muito no teu processo, né, de projeto. E trazendo ali o que tu comentou sobre o tópico das evidências científicas, então, para o projeto, a gente tem que trazer, porque assim, num momento que tu tem lá teu briefing bem feito, tu entendeu a tua persona, né, que a gente chama, tipo, depois que tu capta todas essas informações, tu fica com uma persona, né, para quem tu tá projetando. E tu tem que ir atrás dessas informações científicas que se encaixem com essa persona, que sejam coerentes com essa persona, né? Porque não adianta você daí procurar evidência científica lá no Japão sobre as cores e que não sei, porque é outra cultura, porque não tem nada a ver com a persona que a gente está trabalhando, porque, sei lá, vou estudar sobre crianças em não sei o que, e tu tá fazendo um projeto para um adulto, assim, sendo bem divergente, assim, né? Mas eu acho que é isso, assim, tu trazer daí, então, as fontes científicas de acordo com essa persona que tu criou, que tu descobriu, na verdade, que tu tá tratando, que tu tá projetando, e daí sim apresentar depois para o teu cliente, porque isso daí vai te trazer muito mais embasamento, vai ficar muito mais. O teu poder de convencimento com o teu cliente vai ficar muito maior, porque a gente vai estar dando ali fatos, né? Tipo, não, mas olha só, aqui eu tô te dizendo que são dados, não sou só eu que tô falando isso, não é só uma opinião minha estética, uma opinião minha como arquiteta, eu, Mariana, só achei isso. Não, tem estudos sobre isso, né? Então, isso fica mais fácil, esse convencimento, a pessoa, ela entender que aquilo ali faz sentido, e ela vai valorizar muito mais, com certeza. Pouquíssimos clientes daí contestam depois, né? Podem contestar alguma coisa depois que vai ser em relação a algum custo, alguma coisa ou outra, que daí a gente vai ter que ir adaptando ao seu orçamento e à realidade, mas a questão em si, quanto a fatos, não há argumentos, né? Então, a gente acaba valorizando mais, assim, as próprias decisões de projetos. Então, acho que por isso que é tão importante trazer essas evidências científicas, né, para o projeto. Que você ajuda lá no seu curso, né? A gente já vai finalizar. Já fala de novo do curso que a gente vai finalizar, para quem entrou depois. Sim, né? No curso, então, daí, no meu curso de introdução à neuroarquitetura, eu falo, então, bastante sobre essa prática, né, de projetar com evidências científicas, né, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Até dentro do próprio curso, eu cito algumas metodologias de apresentação de projeto, né, além de tu apresentar ali, fazer o 3D, os detalhamentos, sei lá, a maneira que tu apresenta, a realidade virtual, dependente, né, da maneira que tu apresenta, trazer também, então, esses estudos, esse porquê das coisas, né, e mostrar isso no projeto, né, deixar isso bem claro pro cliente, né. E, enfim, o curso também engloba todas as outras partes da neuroarquitetura, né, de onde ela veio,
o porquê que faz tanto sentido, qual é o conceito dela, todos os tópicos que envolve, tudo que tu precisa se dar conta ao projetar, né? Questões de iluminação, biofilia, formas, tudo isso que envolve o mundo da arquitetura em si e que a gente pode estar trazendo, então, evidências científicas para valorizar ainda mais a arquitetura, né? É para isso que veio esse curso de introdução, ele vem para dar aquele pontapé inicial e valorizar mais a arquitetura. Eu acho que é tão importante, assim, nós arquitetos se posicionar no mercado, sabe? Ter essa valorização maior, assim, de ser além aquele marketing superficial, daquela fotinho bonitinha, né? É trazer valor, trazer conteúdo mesmo, trazer relevância, né, para as pessoas. E eu acho que é assim que tu tem mais sucesso, né? Que as coisas, que os projetos ficam com mais sentido mesmo, assim. Enfim, eu acho que é a maneira que a gente tem, assim, de se conectar, né? E trazer sentido, então, para as pessoas e para os teus clientes, assim, e deixar eles mais felizes e mais satisfeitos, né? Que eu acho que isso que é o que mais nos deixa feliz mesmo, assim, é o retorno, né? E também tratar com feedback, que esse eu acho que daria um outro super assunto, né? Porque além do tão importante quanto o briefing é o feedback lá no fim, né? E ver se isso tudo trouxe os resultados que a gente pretendia, né? Então, acho que é super importante, assim, criar-se os seus métodos, as suas metodologias de projeto e todas essas etapas terem importância, sabe? Além da parte técnica, de tu só sentar, desenhar planta baixa, desenhar 3D, né? E, enfim, acho que vai muito além, né, a arquitetura. Vai muito além, com certeza. Essa questão que você falou do feedback, que acaba influenciando no marketing boca a boca, porque a gente está nessa era Sim. digital, mas não se enganem, assim, traz mais clientes, traz mais visibilidade, o marketing digital traz, é importante sim, mas nada como indicação do seu cliente. Tem até uma propaganda de um mercado, não me lembro agora qual foi, mas que eu assisti na televisão esses dias. Nem sou muito de assistir televisão, mas me marcou muito. Ele botou assim: ninguém vende como o nosso cliente. Né? E é Exato, exatamente exato. isso. Ninguém vende como seu cliente. Ninguém te vende, né? Como seu cliente. Então, assim, um trabalho bem feito que vai encantar o seu cliente, principalmente se você já traz algo de primeira, né? Assertivo de primeira, que às vezes tem uma modificaçãozinha, outra ali, mas que não vai, às vezes, nem atrasar o início de obra, por exemplo, né? Sim. Essa modificação. Como eu tô com um caso aí agora que, assim, teve algumas modificações, mas foram de cor, né? A cor da cabeceira. O menino não gostou muito da cor da cabeceira. Ele tinha imaginado algo sem cor. Assim, sem cor que eu digo algo mais neutro, né? Uhum. Então, assim, isso não inviabiliza da gente começar a obra amanhã, né? Sei lá. Então, eu tenho certeza que isso vai encantar seus clientes ainda mais, né? Porque quando a gente faz um trabalho bem feito, eles se encantam, eles voltam, né? Que é Uhum. maravilhoso quando a gente faz mais de um projeto para o mesmo cliente. Com certeza. E principalmente te indicam. E essa indicação tem muita força, podem ter certeza. Podem ter certeza Com disso. certeza. Mari, eu É, não sei como é que funciona mais o Instagram, não sei se fica mais de uma hora, que eu acho que a gente já tem mais de uma uhum. hora aqui, mas a gente vai finalizando, sem nem terminar, faltaram alguns tópicos, né, pra gente conversar, mas também não quero que ela caia do nada. Sim. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. Já falei para você, é muito especial ter você aqui. Sou admiradora do seu trabalho. Né? Vi o seu trabalho de finalização dessa especialização, vi o trabalho da INFA, que você acabou nem citando, né? Mas você Ah, apresentou um é. trabalho na INFA, Uhum. e é uma super profissional, gente. Sou fã mesmo e estou muito grata de você ter aceitado vir aqui conversar comigo. Foram vários insights, muito gostoso esse papo. Espero que a gente tenha mais oportunidades.
Com certeza, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu sempre que quiser, eu estou à disposição para conversar. Eu adoro, né, esses assuntos que envolvem a neuroarquitetura em si, enfim, tudo que envolve a neuroarquitetura. E com certeza, né, para o que precisar, eu estou aqui. Muito obrigada pelo convite, Jade. Boa noite, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não apareceu nenhuma pergunta, tá? A gente acabou esquecendo também, né, de falar que se quisessem fazer alguma Tiveram pergunta, alguns se vocês comentários quiserem bem fazer legais alguma ali. agora. Oi? Eu vi passando alguns comentários ali bem legais. Foram comentários, né, bem legais. Muito obrigada a todo mundo que participou, que está aqui até o final. A Karen mesmo foi a primeira a entrar e está aqui até agora. Karina, um beijo, Karina. E assim, mas se vocês tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar dúvidas. 5, 4, 3, 2, 1. Mas qualquer coisa, estamos abertas. Vocês podem procurar a gente também no nosso Instagram, né? Com certeza, a Mari também é super receptiva, como eu. E a gente pode estar conversando, batendo mais papos e tirando dúvidas, tá bom? Um beijo, boa noite. Curtam o fim de semana. Boa Um ótimo fim noite. de semana para todos. Beijo, Bom fim de Mari. para vocês também. Beijão.